Olá, bom dia! A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí na tua casa, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe abundantemente. Hoje, domingo, manhã de domingo, primeiro fim de semana de junho de 2020. Muito obrigado pela sua permissão de poder adentrar a tua casa nesta manhã, como tenho feito quase que todos os dias, através desse canal, através das nossas mensagens. Quero agradecer você o carinho de nos receber, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, vamos dar início ao nosso culto desta manhã, manhã de domingo, tá? Primeiro domingo do mês de junho. Pega a tua Bíblia, pega a palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de entendimento para você, para a tua casa e para a tua família. Então, abra a palavra do Senhor, não vamos nos delongar muito, não vamos perder muito tempo, para que nós possamos entender e ouvir a voz do Senhor, o que Deus tem para dizer a cada um de nós, ao nosso coração. Então, pega a palavra do Senhor, abra no Velho Testamento, no livro do profeta Amós, Velho Testamento, livro do profeta Amós, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Muita gente há muito tempo nem ouve falar de certos profetas da Bíblia, não é verdade? Parece que os pregadores esqueceram dos grandes homens de Deus da Bíblia, deixaram a palavra de lado e passaram a falar de si mesmo, dos seus feitos, das suas construções, dos seus ministérios. Mas nós aqui, buscamos sempre falar de Deus, falar da Bíblia. Então, portanto, palavra de Deus, Bíblia. Vamos lá, livro do profeta Amós, no Velho Testamento, capítulo 4, verso de 1 a 13. Eu gostaria que você prestasse muito atenção neste texto, lesse depois, esmiuçasse ele depois e entendesse o que Deus vai dizer para você hoje. Qual é o tema da mensagem, pastor? Covid-19. Eu escrevi aí na descrição do vídeo. E o que tem o texto com a Covid? Entenda bem o que Deus vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, e que dizeis aos vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e as vossas descendências com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outras, e sereis lançada para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoais as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras,
comeu a lacusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, da maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis que o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o teu nome. Amém? Que palavra sobrenatural, que palavra arrebatadora e que declaração mais do que oportuna e contextualizada. Queridos, Deus é tremendo. Eu me delicio a cada dia da minha vida quando eu leio as Escrituras Sagradas e o Senhor fala ao meu coração através do teu Santo Espírito. E o Senhor vai falar ao teu coração nesta manhã através do Santo Espírito dele. Preste atenção no que Deus está falando com você nesta manhã. Queridos, o texto começa, interessante, o texto começa com um chamado do profeta de Deus às vacas. Olha só que coisa interessante. E aí você me pergunta, pastor, estaria o profeta de Deus falando com animais que são irracionais? De forma alguma, amado. De forma alguma, amado. Impossível Deus usar os seus profetas, os seus homens, nós, para falar animais irracionais. O que Deus está dizendo aqui, o que Deus está levando o profeta Amós a fazer é se dirigir, olha só, se dirigir diretamente às mulheres promíscuas, as que estão se prostituindo, as samaritanas, que além de oprimir o pobre, além de menosprezar o pobre, elas transgrediam a lei, elas se prostituíam com os pobres e com os viajantes, tendo saciedade dos seus prazeres carnais, ou seja, pecado total, absoluto pecado. Veja bem, deixa eu te dar uma explicação. A figura da mulher na Bíblia, ela tem duas representações e duas identificações bem claras. Ela está dizendo a igreja e ela está também dizendo a nação, Israel. Ou seja, quando Deus usa a figura de mulher, ele está direcionando a igreja e a nação de Israel. Então, fique bem atento a isso daí, tá? Note também, queridos, que ao mesmo tempo que o profeta fala isso, simbolizando as mulheres como vacas, lá depois a gente pode fazer um curso aí, um estudo aí, te explicando o que é isso, que é muito interessante, muito bom. Ele está dizendo da irracionalidade do ser humano, de não perceber aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, as pessoas se julgam muito inteligentes, muito conhecedoras, muito sábias, mas são tão irracionais ao ponto de não enxergar o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Queridos, o livro de Amós, o livro do profeta Amós, revela claramente para nós a severidade, a justiça e o juízo de Deus contra a nação de Israel e Judá. Mostra e revela o poder severo de Deus de justiça e de julgamento para uma nação. Também, ao mesmo tempo, o Senhor faz uma declaração, uma declaração à nação. O Senhor diz para a nação, declara para a nação, eu mesmo, que enviei a vocês essas coisas, e vocês estando em meio a tantos pecados,
há tantas coisas que desabonam a conduta de vocês e fere a minha santidade, eu mesmo, Senhor, estou dando uma porta de esperança, uma porta de escape, uma saída para aqueles que permanecerem vivos, para os remanescentes do meu castigo, para que se arrependam e se volte para mim. Deus, em meio a tudo que ele envia de castigo e de juízo e de punição, Deus dá uma válvula de escape, uma saída. No meio ao caos, no meio à destruição, uma esperança. Volte-se para mim e se arrependam, diz o Senhor. Queridos, você precisa entender e observar que o Senhor está no controle de tudo. Nós precisamos entender e observar de forma racional, não como as vacas de Bazã, né? Mas de forma racional, que o Senhor, o nosso Deus, está no controle de tudo. Tudo está no domínio do Senhor. O Senhor controla a economia mundial, o Senhor controla a fome, o Senhor controla a peste, o Senhor controla as enfermidades, as doenças, o vento, o sol, a chuva. O Senhor controla os reinos da terra, o Senhor controla os governantes desse planeta, ou seja, o Senhor controla até o diabo, até Satanás está no controle de Deus. Ele não faz nada que o Senhor não permita fazer. Entenda isso, querido. Deus está no controle de tudo e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Apenas obedeça ao Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu quero dizer para você que está me escutando nesta manhã, no dia de hoje, nenhum dos planos de Deus a seu favor pode ser frustrado. Se você está guardando algo de Deus, continue na esperança de receber, ore, busque, porque o Senhor vai cumprir na tua vida. Você não vai passar por esta terra, você não vai passar por este mundo sem que os planos de Deus se cumpram na tua vida. Isso é promessa de Deus para você. Entenda que por mais que um homem, por mais que o ser humano, por mais que a humanidade te afronte, venha contra você, te esprema contra a parede, te faça perder por várias vezes a esperança, não perca a tua fé em Deus. Não perca a tua fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum dos projetos de Deus para a tua vida deixarão de se cumprir, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém? Amados, Betel e Gilgal, que são as duas cidades ditas no texto, do mundo antigo, eram importantes cidades do mundo antigo, e eram cidades de local de culto, de adoração, local onde as pessoas ofereciam os seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus holocaustos, a sua adoração a Deus. O Senhor vem e ironiza, zomba dessas pessoas que levam a adoração, a oferta, os sacrifícios, os holocaustos, os dízimos, as ofertas a Deus. O Senhor os ridiculariza, o Senhor zomba deles por causa do pecado que eles têm cometido. Eles ofereciam sacrifícios de louvor a Deus, veja bem, eles ofereciam sacrifícios de louvor a Deus daquilo que havia se estragado, da massa que havia se levedado. Lembra de quando Jesus foi crucificado no Calvário e ele diz que tinha sede? Vocês lembram o que o soldado romano ofereceu ao Senhor Jesus? Ele molha a ponta da lança, ele enrola uma estopa na ponta da lança, vai no vinho estragado que era... Olha, o vinho quando estraga, eles fazem vinagre. O vinagre quando eles estragam, eles fazem tudo quanto é tipo de bebida ruim. Para quem aqui no Brasil já ouviu falar de uma bebida chamada xixa, né? Que aquilo ali é o que estragou do vinagre. Então mistura com alguns produtos e faz uma bebida alcoólica. Eles misturaram, eles colocaram a ponta da lança com a estopa no mosto estragado, né, no que estava podre, e foram na boca de Jesus e ofereceu.
Era isso que esse povo estava fazendo, oferecendo o que estava estragado a Deus. Da mesma forma que aquele soldado romano ofereceu uma bebida estragada a Jesus na cruz, ao invés de ter molhado a boca dele com água. Veja bem, queridos, a coisa é muito séria. Então eles levavam, quando a palavra de Deus fala em dias, dias na Bíblia, um dia significa um ano, tá? Quando a palavra de Deus diz aqui que a cada 3 dias eles estavam indo lá da forma que eles queriam fazer, Deus está dizendo o seguinte: vocês levam 3 anos para se apresentar a mim. E quando vocês se apresentam a mim, vocês se apresentam trazendo aquilo que vocês têm vontade de trazer no coração de vocês, não que eu desejo receber de vocês. Vocês estão vindo trazer coisas estragadas, coisas podres. Quando vocês estão vindo diante de mim oferecer um culto, o culto que vocês estão me oferecendo é um culto podre, é um culto estragado, é um culto da alma do homem, é um culto da sua vontade, daquilo que você desejava receber e não aquilo que eu desejo receber. Queridos, isso é muito sério. Preste atenção, irmão, irmã, amado, amada, igreja, humanidade, povo, isso é muito sério. Deus está dizendo que aquele povo, aquela gente, assim como hoje, está oferecendo a Ele aquilo que não presta, aquilo que está estragado, aquilo que Deus repudiou, aquilo que o Senhor não quer receber. É isso que tem acontecido. Então Deus vai e pergunta: é isso mesmo que vocês querem me oferecer? Vocês têm certeza disso? Que é isso que vocês vão trazer diante de mim a cada 3 anos? É dessa maneira, é dessa forma que vocês proferem da boca para fora que me amam, que me adoram? É isso mesmo? É assim que vocês me amam? Ah, entendi. Vocês gostam é disso, né? É disso que vocês gostam. Vocês gostam de oferecer um culto assim, né? Da forma, da maneira de vocês, do jeito que vocês entendem que tem que ser. Mas eu não quero isso não. Isso que vocês estão me oferecendo, eu repudio, eu zombo disso, eu escarneço desta forma de sacrifício, de oferta, de louvor, de holocausto que vocês estão me ofertando. E o Senhor vai literalmente contra o povo, contra a nação, e diz para eles: arrependam-se dos seus pecados e se voltem para mim. A nação de Israel, amados, a nação de Israel deveria ter percebido isso, que estavam errados diante do Senhor, que estavam fazendo de forma errada, e imediatamente se arrependesse. Foi por isso que o profeta chegou diante deles e colocou o negócio na mesa. Olha só, vocês estão todos errados. O Senhor está chamando vocês para um arrependimento. Deus, querido, fala 5 vezes nesse capítulo 4. De 1 a 13, Deus fala 5 vezes: não vos convertestes a mim. Deus avisa assim: não vos convertestes a mim. Você pode ver no versículo 4, no 6 e depois de 8 a 11. Não vos convertestes a mim. A aliança de Deus, querido, com Israel e com todas as nações da terra, a aliança original de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48, alerta a nação para o que eles não deveriam fazer de errado. Deus chama a atenção lá e diz: não faça isso. Pastor, por que Deus disse isso? É simples. Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48 vai dizer, pode abrir lá e ler: porquanto não servistes ao Senhor. A quebra de uma aliança com Deus resulta num castigo, querido. A quebra da aliança com Deus resulta numa punição. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Para quem peca, o destino final é morrer. Morrer tanto fisicamente como espiritualmente diante do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem uma paga, todo pecado tem um salário. Mas Deus diz, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, Deus traz o juízo, Deus traz a punição, mas Deus te dá o direito de arrependimento. Deus te dá o direito de se salvar através dele. É simples, a palavra de Deus nos chama, nos convida hoje ao arrependimento. Voltai-vos para mim, diz o Senhor, convertam-se a mim, diz o Senhor. E olha o que diz Deuteronômio 28,
47, 48. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, ou seja, o povo não servia mais a Deus com alegria nem bondade de coração. Muita gente nos dias de hoje não servem mais a Deus com alegria e nem bondade de coração. Muitos estão servindo ao Senhor a seu bel prazer, da forma que lhe agrada. Olha, o culto desse jeito é melhor para mim. O horário de ir à igreja no domingo, nesse horário é melhor para mim. É o culto de quarta, ou de quinta, ou de terça, dessa forma é melhor para mim. Querido, não me interessa o que é melhor para você, é isso que Deus está dizendo. O que interessa é o que agrada ao Senhor, e isso não tem agradado ao Senhor. Não agradou ao Senhor antes, também não está agradando o Senhor hoje. E olha o que Deus continua dizendo: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, pela abundância de tudo. Deus está dizendo que esse povo tinha tudo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Nós temos tudo de Deus e não servimos a Deus com alegria e bondade de coração. Ah, pastor, que isso? Tem muita gente passando fome. Presta atenção. A chuva cai sobre justos e injustos, quem dá é o Senhor. O sol nasce sobre justos e injustos, quem dá é o Senhor. O dia amanhece e anoitece, quem dá é o Senhor, sobre justos e injustos, tá? Sobre justos e injustos. Aí nós temos tudo para que o pobre seja atendido em todas as suas necessidades, mas não fazem porque não há bondade no coração e não há vontade de servir a Deus. Essa é a verdade. Isso é por parte de governos, isso é por parte de políticos, isso é por parte da população, isso é por parte da igreja. Não fazem porque não fazem de coração, antes fazem para exaltar a si mesmo. E tem muita gente fazendo culto antropocêntrico, exaltando a si mesmo. Os cultos hoje são cultos almáticos, cultos humanos. Esqueceram Deus de lado, a palavra de Deus de lado, e começam a falar de psicologia, sociologia, e Deus vai te dar, e Deus vai fazer, e Deus vai te exaltar. Ei, querido, Deus não exalta homens. O Senhor é Deus, Ele é santo. Quem deve ser exaltado através de um culto é o Senhor nosso Deus, e não o homem. Porque Deus vai te honrar, porque Deus vai fazer. No meio de um caos como nós vivemos hoje na nação, não há homem que tenha honra diante do Senhor que não seja o Senhor. Fica aqui um alerta bem claro. Porque os humilhados serão exaltados. Deus não vai exaltar nenhum homem se antes não descer aos pés do Senhor em arrependimento. É isso que Deus está falando. E o texto diz: porque o Senhor assim servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. E aí o texto vai dizer que o Senhor vai trazer fome, vai trazer sede, vai trazer nudez, que significa escassez, tá? Vai trazer a falta de tudo. E sobre o pescoço do pecador, o Senhor vai botar um jugo de ferro até que ele seja destruído. Quero deixar aqui uma observação para você. Como sempre digo e afirmo, o Senhor controla tudo. Céus, terra, a minha vida e a sua vida. O Senhor está no controle de tudo. E Ele sabe o que eu penso, o que você pensa. Ele sabe a sua vontade e a minha vontade. E o que Ele quer é que eu e você, é que a nação brasileira obedeça ao Senhor. As pessoas não estão obedecendo a Deus. Pastor, e o que tem a ver o tema com a mensagem? Eu quero dizer para você, eu escrevi lá no tema, lá, a epígrafe no início do vídeo, Covid-19. Por que eu chamei a atenção para você disso daí? Queridos, a Covid-19, coronavírus, essa pandemia, ainda não é o juízo total de Deus sobre a humanidade. É apenas os princípios das dores. Quando uma mulher está chegando perto do seu 36º, 37º mês de gestação, ela começa a sentir alguns sintomas, alguns incômodos nela. A palavra de Deus diz que a tribulação seria como uma mulher em dores de parto. Ou seja, a Covid é apenas o início dessas dores. E é um recado de Deus para mim, para você, para os políticos, para a nação, para a igreja. É um recado de Deus para nós. Ainda não é o princípio, ainda não é a tribulação, é apenas o princípio do início das dores do parto. Isso que está acontecendo no Brasil, isso que aconteceu em toda a humanidade, é um aviso meu para vocês: arrependam.
arrependam-se. A Covid são sintomas para que as dores de parto possam vir de forma bruta, brusca e total, para que venha o parto daquilo que Deus prometeu na palavra de Deus antes da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a tua igreja. Então, queridos, no meu entendimento, é um recado de Deus para mim e para você. Enquanto nós ficarmos nessa polarização política, nessa briga de achar que o político tem que fazer alguma coisa, de que isso é historinha, que isso é aquilo, o Senhor continua cada vez mais revoltado com tudo isso, mais pessoas vão morrer e essas mortes serão cobradas da tua mão, da mão daqueles que estão contra o Senhor e não estão entendendo o que o Senhor está dizendo, o recado que o Senhor está passando. Isso é bíblico, está na palavra de Deus, tá? Deus está nos alertando, vou enviar coisas muito piores a partir de então. Ah, pastor, o senhor está sendo profeta do caos. Querido, eu estou sendo bíblico. Eu não sou igual esses caras que ficam aí, isso vai passar, nós vamos ter uma bonança. Eu quero saber de qual Bíblia eles estão tirando isso. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E os caras estão pregando prosperidade, bonança, paz, amor, saúde. E a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo o contrário. Então o que está acontecendo? Agora estão anulando Deus, a sua palavra, e colocando um entendimento humano no negócio? Estão colocando o entendimento humano? Então Deus está dando um recado, olha só. Igreja, povo, se prepare, se arrependa. Nação brasileira, se converta a mim, porque vai vir coisa muito pior. Mas se vocês estiverem no meu comando, no meu controle, nas minhas mãos, se o coração de vocês estiverem verdadeiramente em mim, me servindo, eu os livrarei da hora da morte. É esse o recado de Deus para nós. Eu vou vos livrar da hora da morte. Nenhum mal os atingirá, porque vocês estão comigo. Eu sou o seu Deus. Mas para aqueles, assim como as vacas de Bazã, que persiste no pecado, na promiscuidade, na safadeza, na corrupção, no adultério, no roubo, para esses vou trazer a morte. E ela virá iminente, de forma que não vão perceber. E aí virá o juízo sobre a nação. E aí as coisas vão acontecer. Olha só o que Deus diz, querido. Olha só o que o Senhor diz. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Sabe o que significa a quarta parte da terra? 25% dos habitantes da terra morrerão. Morrerão. Com a espada, com a fome, com a mortandade, com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, verso 8. Existe um clamor no céu, queridos. Existe um clamor, um apelo no céu, por vingança, por justiça e por juízo. E Deus está dando um recado para nós. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. A pandemia só vai passar quando a nação brasileira se curvar de joelho. Não é pastor reunindo 12 pastores e indo a Brasília tratando Jair Bolsonaro como Jesus, não. Isso foi a maior idiotice que eu já vi na minha vida. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que todos nós, desde o líder até o menorzinho, se curve ao Senhor, se dobre ao Senhor. É para pastores, líderes, igrejas, todos se curvarem ao Senhor, se arrepender do seu mau caminho, porque ainda há esperança em meio ao caos. Em meio à destruição, ainda há esperança, disse o profeta Amós, e disse o Senhor para nós. Em Lucas capítulo 2, verso 11, vai dizer que na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, Jesus já nasceu, já foi crucificado, já nos livrou e nos lavou de todo pecado e já está na porta do céu para nos buscar. Ou seja, Deus está dando um recado. A única forma de tudo isso passar e eu proteger vocês é se arrependendo e se voltando para mim. Esse é o sinal que eu estou dando à humanidade. Esse é o sinal que eu estou dando para você.
Fique com essa palavra, que Deus te abençoe no dia de hoje, que o Senhor te ajude a entender o que Deus está fazendo. E nesse momento não é momento de espanto, de escândalo, de medo, de tremor. É momento de se voltar para Deus. Ajoelhar aí no seu quarto, na sua sala, aonde você está aí agora, e dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo daquilo que te ofendeu a tua santidade. E hoje eu quero o Senhor como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu quero morar no céu. Faça essa oração hoje. Entregue teu coração ao Senhor e você estará preparado para o que vier, porque Deus estará contigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um ótimo domingo e que seja um domingo de reflexão na tua vida e para a tua família. Que Deus te abençoe e logo mais à noite estaremos juntos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você na tua casa e com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e obrigado por tudo. Não se esqueça, inscreva lá no nosso canal, Pastor Fabiano Costa, Gladiador. Ative o sininho para receber as mensagens. Compartilhe os nossos vídeos, assista lá e nos ajude na propagação do Evangelho.